Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de lógica nessa série sobre falácias. Nós vamos falar sobre mais uma falácia de ambiguidade, a falácia da divisão. O que seria a falácia da divisão? É o contrário da aula anterior, Seria tirar uma conclusão das partes partindo do todo, seja transportando características do todo para as partes ou ignorando as características que são peculiares a cada uma das partes. Consiste na gente afirmar, por exemplo, que a parte ela possui a mesma propriedade do todo. É o inverso, então, da falácia da composição que a gente falou na aula passada. Por quê? Aqui, a característica do todo que é transferida para as partes, naquela outra não. As partes que a gente pensa nas características da parte e transfere para a ideia do todo. Pegando o mesmo exemplo da aula anterior de uma forma inversa. Se eu dissesse assim, por exemplo, olha, esse jogador atuou na seleção brasileira que foi pentacampeão do mundo, então ele será uma ótima contratação para o nosso time. Olha, o fato do cara ter jogado um determinado time que ganhou um campeonato significa que ele é bom de jogador? Você tem que verificar realmente se ele tem habilidades realmente. Talvez foi a questão do entrosamento do time, às vezes foi um time como um todo, que fez com que eles ganhassem o pentacampeonato, assim por diante. Então é o contrário do outro exemplo que eu falava, quando eu falava que os craques, a seleção só formada de craques pode acabar perdendo. Nesse exemplo do jogador de futebol, a gente também pode aplicar em outras coisas, por exemplo, universidade. Vou chamar uma pessoa para palestrar, fazer uma palestra. Aí eu falo assim, não, ele é professor de uma grande universidade, então ele deve ser um ótimo professor. Fala, o cara ser professor de uma grande universidade significa que ele é um ótimo professor? Não. Você tem que verificar o conhecimento que ele tem sobre o assunto, tem que verificar se ele é realmente competente sobre isso. Não é só o fato de você ser um professor de uma determinada universidade que vai te dar um currículo e seja o suficiente. Da mesma forma que eu posso dizer também do ministério. Eu falo assim, determinado ministério do governo não tem nenhum compromisso com a população. Aí você vai falar assim, não, então os funcionários de lá daquele ministério, nenhum deles visa o bem comum. Não, você pode ter um ministério que às vezes não tem um compromisso como um todo, às vezes determinadas decisões que vêm de cima para baixo, e os funcionários são competentes, são ali empenhados, estão preocupados com o bem comum, isso não significa nada. Outro exemplo também seria aquela ideia de quando a pessoa, por exemplo, às vezes vai precisar de bolsa, bolsa de formação, bolsa para estudos. Aí a pessoa fala assim, não, a família desse fulano de tal, ele tem um salário, tem 3 salários, recebe 3 salários, então ele não merece bolsa, ele não pode receber bolsa porque tem uma renda boa familiar. Mas se você for olhar distributivamente, será que a renda é boa? Você pode ter 3 salários. Mas aí você vai olhar, às vezes a família dele tem 10 pessoas, 3 salários para 10 pessoas é a mesma coisa, por exemplo, que 3 salários para 2 pessoas ou para uma pessoa só. Você tem que verificar distributivamente, ou seja, você não pode confundir o todo com a parte, Da mesma forma, quando você olha para o céu, você fala assim, o céu é azul, então o ar da atmosfera deve ser azul. Mas a gente sabe que o céu é azul porque, na verdade, ele funciona como um prisma, Porque os raios solares passam pela atmosfera, e ali ele vai decompondo a luz e a gente observa daqui de baixo a luz que vem, refletida. O ar pode não ser azul, mas a luz que é refletida, ela vai se decompondo ali. Então a gente vê azul. Então você tem que olhar o todo, tem que diferenciar o todo das partes. Então mesmo que o ar seja incolor, você pelo todo, pela questão da luz, pela questão do conjunto da atmosfera, a gente vê azul. Por exemplo, a fenolftaleína, uma substância que a gente utiliza muito em experimentos químicos, A gente sabe que ela se mantém incolor em soluções ácidas e ela fica cor-de-rosa em soluções básicas, E, no entanto, se a gente colocar ela uma substância que é transparente, ela vai ficar rosa do mesmo jeito. Ou seja, não é só uma mistura de cores, Então, veja bem, isoladamente ela pode ser incolor e a outra substância também incolor, mas na hora que ela junta com uma substância, ela vai se tornar rosa. Então, significa o quê? Que você tem uma reação, que você tem que olhar o conjunto, assim por diante. Um exemplo que eu gosto muito de citar também é de novo do medicamento, O médico receita um medicamento, eu já vi muita gente fazer isso. O médico me receitou determinado medicamento por 20 dias, mas eu tomei ele 5 dias e já melhorei, então eu vou parar o tratamento. Olha, quando você faz isso, você está desconsiderando o efeito do medicamento por completo. Primeiro, vamos supor, o antibiótico. O antibiótico, quando o médico ele receita um antibiótico, ele exatamente não está de olho só nos sintomas, ele está de olho no micróbio, no micro-organismo. Então, o que acontece? Quando ele receita um antibiótico, é exatamente para aniquilar o micro-organismo. Agora, se você toma o medicamento pela metade, você pode ter melhorado os sintomas, mas aquele micro-organismo fraco, ele pode ter morrido, mas pode ter ficado algum resistente
E esse aí pode se multiplicar no seu organismo, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma seleção natural daquelas bactérias mais fortes e assim por diante. E uma infecção que antes era de um determinado tipo, que era fraca, ela pode voltar de uma forma muito mais grave, né? Então, ou seja, quando você faz isso, você está de novo desconsiderando o todo. Ou seja, o que seria o todo? O tratamento completo, né? E está pensando na questão isolada, por exemplo, a ideia do sintoma, né? Ou seja, eu estou desconsiderando o todo, que seja a ação do medicamento como um todo, e estou verificando somente a questão do sintoma, aquilo que me faz bem ali naquele momento. Ah, não, melhorei, então já posso parar de tomar. E aí a gente vê as consequências disso nos dias atuais, né? Quando as pessoas elas vão tomando medicamento por conta própria, às vezes, antibióticos por conta própria, fazendo essa seleção natural de micro-organismos, né? E, consequentemente, trazendo problemas, inclusive, na contaminação, né? Por exemplo, no hospital. Por que existe o controle antimicrobiano no hospital? Exatamente para evitar a infecção hospitalar, ou seja, você não receitar um medicamento muito forte para um determinado micro-organismo que é fraco e depois na hora que você precisar de para mais resistente, você não vai ter como. Por quê? Porque você já teve uma seleção natural e ficaram só os mais resistentes. Daí que surgem aquelas bactérias super resistentes e assim por diante. Então, eu espero que tenha sido claro. Eu dei alguns exemplos assim, bem assim, aleatórios, só para a gente poder perceber como é que essa falácia está inserida no nosso dia a dia. Até a próxima aula.